Elas sempre voltam e na maioria das vezes não é por causa de amor, irmão. Não se iluda que ela voltou porque ela te ama ou que ela descobriu que cometeu um erro. Sim, pode ser porque ela viu que cometeu um erro, mas na maioria das vezes elas sempre voltam. Bom, eu esses dias saí pra correr com um colega meu, né? Que ele saiu de um relacionamento, terminou um relacionamento, ou melhor, a garota terminou o relacionamento com ele porque, segundo ela, ele tinha alguns erros, começou a apontar erros e saiu do relacionamento com ele, já entrou em um outro relacionamento e comparando o cara a ele, falando que o cara é igual a ela, o cara dá atenção e tal. Mas eu falei pra ele, eu virei pra ele e falei, irmão, se cuida, evolua, porque elas sempre voltam, certo? Aí ele ficou meio assim, mas eu não falei a ele isso, aí eu fui explicando, mas não que você deva construir uma nova vida, ou uma nova fase, ou evoluir, porque pensando nela voltar, porque se você fazer isso pensando em ela voltar, você vai continuar aqui parado, certo? Primeiro você aceita, né, que é o primeiro passo, aceitar que terminou, vê onde o cara errou, porque provavelmente ele errou. Todo mundo erra em relacionamento, de amigo, de coisa. Ela também deve ter os erros dela. A questão do erro é só uma desculpa delas, geralmente para procurar algo novo, uma nova emoção, uma dopamina nova, um cara novo, certo? Um cara que possa proporcionar mais coisas e tal, que esteja em um nível mais elevado. Tanto que ele falou que esse cara que ela começou a se relacionar é um cara de idade mais velha do que ela, certo? E então eu falei com ele isso, irmão, se cuida que ela sempre volta. Mas não no questão de que ele deve se cuidar esperando ela voltar, não. Elas sempre voltam. Elas sempre voltam. Eu falo isso porque recentemente me aconteceu uma situação, não que eu esperava, né? Não que eu tava esperando, parei no tempo esperando. Uma pessoa que eu nem lembrava mais entrou em contato comigo, né? Por meio coisas profissionais que a gente tem na mesma área ali, algo em comum da mesma área. Só que eu notei que ela tava meio se jogando, tá ligado? Coisa que outrora não acontecia quando eu não tava nessa área de trabalho, não era autônomo. Isso não acontecia e começou ela a se jogar, né? E sendo que ela já tinha dois dolinhos já, duas crianças. Olha só, vai vendo. E tempo vai, tempo vem, eu falei, fulana, vamos fazer o seguinte. Nossa comunicação é exclusivamente aqui sobre trabalho e tal, comercial. Vamos deixar pra tratar disso tudo só no dia da sexta. Pra quê, meu irmão? Ela é melhor bloquear porque não bloqueia logo. E começou a me xingar do nada. Eu não entendi muita porque aquela coisa dela, mas eu fiquei na minha, certo? E aí ela me viu no shape mediano, né? Esse shapezinho mediano de moto e tal, e tranquilão, e acha que pode ter acesso de volta ao cara. Elas são assim, elas saem achando que elas vão ter acesso de volta ao cara. E se o cara for um otário, elas têm acesso de volta. Você sai de um relacionamento, a mulher te larga na maioria das vezes. O cara fica pior quando a mulher larga. Pior que eu falo assim, sentimental, temporariamente. E aí ela volta e quer ter acesso ao cara, como se o cara fosse mané. Tem caras que ficam mantendo ainda contato e tal, não evolui, fica parado, ou seja, fica esperando a mulher voltar e ainda assim evoluir. Você não deve esperar ela voltar, você deve evoluir, construir sua vida. Pra quando você olhar pra sua vida, falar: isso é daí pra que eu vou precisar disso, de alguém na minha vida. Você tem que construir uma vida que você não precisa ter ninguém nela pra ser feliz ou pra se sentir completo. Aquele vídeo que eu gravei do solteiro, só inteiro, explicando isso, certo? E aí, tem caras, desculpa aí, deu um branco aqui, mas tem gente que eu conheço de 40 e poucos anos, 50 anos, que se separou de um casamento de 10 anos, que já tem mais de 8 anos separado e ainda assim, irmão, fica mantendo contato, fica mantendo esperança e não evoluiu em nada, tá com um barrigão, né, não se cuidou. E quando eu falo não se cuidar, não se cuidou em nenhum sentido, nem financeiramente, tá na mesma situação financeira, mantém contato com a ex, sendo que já tem filho já de maior, que não, se for lá nem precisa manter contato. E aí, como é que uma mulher dessa vai respeitar um cara desse? Certo? Ela sabe que ela tem acesso àquele ali, eu tenho acesso, eu terminei com ele, mas eu fiz a escolha certa, olha lá, o cara tá todo jogado, não tem ninguém que queira ele, mesmo que você não tenha ninguém, mas se você estiver se cuidando, corpo, financeiro, ela sabe que você tem potencial de arrumar alguém. Você às vezes pode não estar com alguém porque você não quer, porque você quer dar um tempo de relacionamento, ou você só quer ficar naquela ali, ou você quer, sei lá, você tem mais devoção a Deus, por 1 milhão de motivos.
E aí ela tem que olhar e ver que você tem potencial pra pegar quem você quiser ali, pra estar em um relacionamento ou não tá, que você tá bem, o melhor que você tá bem. E muitos caras fazem o contrário, sai de um relacionamento, se joga na bebida, fica doidão, certo? Teve um tempo que eu saí de um relacionamento, eu fiquei assim, mas sabe de um, depois eu olhei, eu me reergui, eu voltei a treinar, voltei a fazer tudo. Essa daí também voltou, cheia de conversa, mas só que eu não quis, irmão. Sabe por quê? Quando você sai de um relacionamento ali, a mulher te deixa, ou você deixa ela por algum motivo que ela errou, e você não, quando ela volta e você, isso é libertador, ela volta e você já não quer mais nem pra fã, nem pra algo casual, meu irmão, porque você vê que você você evoluiu tanto no nível que você já não aceita aquilo ali nem pra prazer, pra algo casual, você já vê aquilo ali como nada. Porque é o que realmente, depois que tira a emoção, aquela emoção que muitos caras ficam, quando termina, a sensação de perder e aí se jogar. Tem cara que termina o relacionamento aí e fica doido, porque também dentro do relacionamento é outra coisa que eu falo. Você não deve investir mais do que a garota ali dentro do relacionamento. Muitos caras investem mais do que a garota no relacionamento. E eu falo mais na questão tanto emocional quanto financeira. Tem cara que paga curso, faculdade, faz meio mundo de coisa aí dentro de um relacionamento e abre mão de amizades, sendo que podiam ser facilmente administradas ali. E aí quando a garota simplesmente se move para outro cara porque ela vê que tem você na mão. Outra coisa, dentro do relacionamento, quando a mulher vê que você tem você na mão, você está disponível o tempo todo, ela vai se mover para outra, porque elas gostam de desafio, certo? Então, irmão, a conclusão aqui é a seguinte: você não precisa ficar, eu vou evoluir para que ela voltar. Você não precisa esperar ninguém voltar. Você tem que evoluir para você olhar para sua vida e você dizer: eu não precisava dessa pessoa, eu não preciso dessa pessoa, eu não preciso de pessoa nenhuma para ter uma vida extraordinária. Você tem que construir, trabalhar, estudar, treinar, ter a sua rotina ali. E se aparecer alguém legal, beleza, certo? E a questão de a garota voltar, quando ela voltar, ela vai voltar porque provavelmente com outro cara ou com outros caras que não deu certo, ela foi pra pista, queria curtir mesmo, inventou a desculpa de colocar um erro em você. Ela vai voltar porque não deu certo com algum cara, porque, irmão, todo mundo tem erros, homens, mulheres. Se uma mulher terminar com você apontando alguns erros ali que podiam ser facilmente resolvidos, ela não terminou porque ela queria por causa desses erros, ela terminou porque ela queria alguém, outra pessoa, uma dopamina nova, por NX questões. Então, irmão, pra finalizar, a melhor vingança não é sobre fazer alguém voltar, certo? A melhor vingança é você olhar pra trás e falar assim na sua mente: eu sobrevivi sem você, eu não precisei de você, certo? E é isso, irmão. É isso, e cabe a você, não é uma regra universal você não aceitar de volta. Tem várias questões, como eu já falei, mas se você vê que você foi deixado, quando uma pessoa te deixou, ela te deixou a sua parte fraca, mais fraca, a sua parte que você ainda não tinha desenvolvido. Depois que ela voltar, essa sua parte, você vai estar na sua melhor versão. E ela provavelmente vai estar com mais traumas emocionais. Se vacilar, vai estar com o filho de outros caras. E aí que você tem que pensar: irmão, ela me deixou, eu evoluí, eu vou aceitar isso aí de volta. Você não deve, na minha opinião, né, aceitar de volta se for nesse sentido. Agora, se ela voltar e tiver melhor do que antes, que eu acho um grande dificilmente vai estar, porque enfim, vai estar muitas das vezes mais rodada e com mais traumas, se vacilar com o filho de outros caras. E aí cabe a você, depois de ter evoluído, construído sua vida, sobrevivido, você aceitar ou não. E é isso, tamo junto lá, família Alfa quem manda.